Olá, graça e paz a todos vocês, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas nesse dia. Sabe, nós vivemos num mundo onde nós precisamos nos apegar a alguma coisa para que isso nos traga segurança. Queridos, eu quero dizer para você hoje, quero conversar com você, que você e eu precisamos nos apegar à palavra. Essa é a fonte segura, essa é a verdade nua e crua. E se a verdade nua e crua fizer parte da minha vida, da sua vida, nós estaremos seguros, porque a palavra revela Jesus. Nós precisamos descobrir isso. Nós vamos conversar um pouquinho mais, de forma mais profunda sobre a palavra de Deus nesse instante. E para isso nós vamos orar. Vamos orar juntos nesse instante. Amado Deus, querido Pai, que estamos na Tua presença e precisamos do Senhor. Santo e bom Espírito, ilumina-nos, Senhor, porque sem Ti nada somos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia, livro de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, vamos lá, Jesus falando, João capítulo 5, olha só, texto, verso 24, João 5, verso 24, vai dizer assim, em verdade, Jesus dizendo, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só, olha que texto que eu e você precisamos pensar. Em verdade, Jesus repete isso para dar uma ênfase, tá? É algo muito sério. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Você quer então agora não enfrentar o julgamento porque você tem a certeza da sua salvação? Pronto, é só aceitar a palavra, porque quando você aceita a palavra, você aceita Jesus. E no julgamento, quem será julgado é a justiça de Cristo, não é as minhas, porque agora Jesus me substitui. Olha que coisa interessante. E não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. A morte é a vida, mas é ouvir a palavra e crer. Em verdade, olha o que Jesus disse, vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui está o segredo. E aí Jesus, no grande sermão da montanha, ele vai dizer isso. Quando ele conclui o sermão da montanha, ele traz essa verdade de uma forma profunda. Capítulo 7, a partir do verso 24. Olha que verdade Jesus traz de forma profunda. Ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que ele está dizendo aqui para você e para mim, pois, aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa ou sua vida sobre a rocha. A rocha é Jesus. Você e eu precisamos edificar a nossa vida, a nossa casa em Jesus. Aí vem os problemas, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Olha só, aqui é o segredo. Os problemas vão vir, mas se eu e você, se a nossa vida estiver edificada em Cristo, nós vamos subsistir, nós vamos estar fortes para enfrentar os desafios. Aí diz o verso 26, e todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou louco. Será insensato ou louco, que edificou a sua casa, a sua vida sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui está, um dos grandes problemas hoje da humanidade é isso, é que não tem feito de Cristo a sua palavra, a verdade da sua vida. Ou seja, acredita em qualquer filosofia humana, nas ideias humanas, naquilo que fulano fala, Beltrano, o líder religioso fala, e não tem acreditado na palavra. Amigo, amiga, meu irmão, você e eu precisamos acreditar na palavra. A verdade está na palavra. É essa fonte aqui inesgotável. Por quê? Porque a palavra veio de Deus, veio de Jesus, veio do Espírito Santo. E essa palavra é a fonte de verdade absoluta. E nós precisamos nos submeter a ela. É a fonte de vitória que eu e você precisamos. É a palavra. E aí nós vamos ver aqui, aproveitando isso aqui, nós estamos em Mateus. Agora vamos voltar só um pouquinho para você perceber. Capítulo 4, Jesus no deserto da tentação.
o segredo da vitória de Jesus, como Jesus venceu as tentações, como Jesus venceu o diabo, e é o segredo para que eu e você possamos vencer também. Ele usou o que? Diz aqui capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: a seguir, depois de Jesus ter sido batizado, foi levado pelo Espírito, e Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para que Jesus aprendesse a depender completamente da ação do Espírito Santo. Mas o diabo se aproveita, o diabo nunca vai deixar barato, por mais que você esteja cheio do Espírito Santo, por mais que você esteja cheio de Deus, o diabo vai sempre tentar tirar você. Quanto mais próximo de Deus, mais o diabo vai tentar fazer com que você caia. Então mantenha-se firme em Cristo, e aí eu e você seremos vencedores. Aí o diabo aproveitou ali para tentar Jesus, e depois de jejuar Jesus 40 dias e 40 noites, teve fome. Jejum é dependência de Deus. Jesus estava em oração. Então o tentador, aproximou-se-lhe e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui está a primeira tentação. Jesus 40 dias com fome, exausto, completamente dependente. Aparece um anjo ali como um anjo de luz, todas as formas, porque ele apareceu dessa forma. E aí disse: se tu és o Filho de Deus, colocou dúvida. Não, você não está parecendo o seu Filho de Deus nesse estado deplorável. Não, tu não parece ser o Filho de Deus. Olha aqui, eu sou um anjo que veio do céu. Olha a diferença minha para você. Agora, então prove para mim se tu és o Filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus não precisava provar nada. Ele já havia ouvido a mensagem quando foi batizado: tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Olha só, mas agora o diabo chega com a grande tentação. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, respondeu, porém, Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui está, eu e você precisamos viver pela palavra. É a palavra que sai da boca de Deus que nos dá vida, que nos dá poder para enfrentar o mal, para sairmos vencedores. Você tem feito isso na sua vida, mas o diabo não para, e a gente vai perceber aqui. Então, verso 5, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora ele usa a própria palavra, ele usou o Salmo 91. Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e ele te sustentarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Verso 7, a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É a palavra, está escrito. Viva isso. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Verso 10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Aqui está, amigo, amiga, o segredo para a gente vencer todos os desafios desse mundo é viver pela palavra. Jesus venceu aqui a tentação, que foi as mais dramáticas, são as tentações que nós caímos muitas vezes. Nós caímos muitas vezes pelo apetite, sabe? As pessoas renunciam tudo pelaquilo que quer comer. Jesus não, viva pela palavra, viva a palavra é o alimento em todos os aspectos. Viva segundo a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tentação do diabo foi mostrar que você tem poder, é a presunção humana. Todos nós temos a tendência de ser presunçosos, naquilo que a gente sabe é pior ainda. Olha só, então diz, lança-te daqui abaixo, mostra que tu és Deus. Sabe, o ser humano tem a tendência de se auto-justificar, auto-se gloriar, falar que é melhor do que o outro. Não, mas Jesus não disse. Jesus disse: olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você precisa viver pela palavra, não precisa provar nada para ninguém. Viva a palavra, é isso que Jesus está dizendo. Aí ele leva a uma outra tentação que tem sido uma das grandes armas do diabo: o poder, a fama, o dinheiro, sabe? E diz: ó, tudo isso vou te dar se você só prostrado me adorar, faça o que eu quero. O diabo está sempre oferecendo oportunidade para as pessoas crescerem na vida, se enriquecerem, terem poder, mas elas precisam adorar a ele. Mas Jesus disse: ó, não faço isso, não, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Como é que eu adoro a Deus? Seguindo a palavra, fazendo da palavra a vida, aquilo que faz parte da minha vida. Esse é o segredo. Então, se você quer viver pela palavra, você será alguém que aos olhos de Deus
é um vencedor. Então eu e você precisamos, olha só, todo pois aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem sábio, inteligente, que vive essas verdades. Então pare de viver a filosofia humana, pare de viver as ideias humanas, para de viver o que o seu pastor fala, o que o seu líder religioso fala, qualquer que seja. Viva a palavra, que é isso que basta, é isso que Deus quer para mim e para você. Vamos agora começar a resgatar a palavra e viver a palavra de forma intensa. É isso que Deus espera. Então que Deus te abençoe. Você quer a partir de agora, em nome de Jesus, viver a palavra, para que a palavra transforme a sua vida, para que dê a você e a mim poder para sermos vencedores? Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Obrigado, querido Deus, pela tua palavra. Nós queremos viver por ela. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.